Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Quebra a perna, né? Olá, começa agora ao vivo, Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Adriana Santana, professora dos cursos de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. A gente está transmitindo ao vivo pela Rádio Universitária FM 99.9, também pela Rádio Universitária Paulo Freire, a nossa rádio escola, 820 AM. Também estamos com transmissão pela internet, no facebook.com/programa Fora da Curva, com imagens aqui do estúdio, no bairro de Santo Amaro. Gente, por volta das 10 horas agora de hoje, agora há pouco, os galpões do Cais José Estelita começaram a ser demolidos, apesar da existência de ações judiciais contra a construção do Novo Recife, que é um projeto da construtora Moura do B, que pretende construir 13 torres de prédios no terreno. Havia um embargo, imposto pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Esse patrimônio garantia os armazéns em pé, E esse embargo, na verdade, ele foi retirado da semana passada, ele deixou de vogar, então dessa forma, infelizmente, não havia mais empecilho técnico ou jurídico para manter os armazéns da região. A gente vai entrar daqui a pouco com repórteres da Marco Zero Conteúdo, nosso parceiro aqui do programa. Eles estão se dirigindo lá para o local, para o Cais José Estelita, e a gente entra daqui a pouco com outras informações sobre o caso, sobre a demolição, novamente, o recomeço da demolição dos galpões do Cais José Estelita. Daqui a pouco o programa Fora da Curva entra com outras informações. Eu quero saudar, mesmo em meio a essa notícia triste, eu quero saudar o Centro das Mulheres do Cabo pelos 35 anos completados hoje, 35 anos que as mulheres do Centro das Mulheres do Cabo estão atuando no campo da defesa das mulheres. Parabéns para vocês, meninas, mulheres, guerreiras. O Centro das Mulheres do Cabo é um dos nossos parceiros mais firmes, está conosco desde o começo, na figura principalmente de Manina Guiar e Ana Veloso, que apresentam e produzem um programa de terça-feira. Então, parabéns, Centro das Mulheres do Cabo, receba todo o nosso carinho, toda a nossa admiração. E o programa de hoje é sobre a gente, sobre mulheres. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, as mulheres são a maioria da população no Brasil. Nós vivemos mais tempo, nós temos mais educação formal e, apesar de a gente ocupar 44% das vagas de emprego registradas aqui no país, o número de mulheres desempregadas é 29% maior do que o de homens. Além disso, atualmente, dados recentes, a taxa de feminicídios no Brasil é registrada como a quinta mais alta do mundo. E Pernambuco figurando nas primeiras, infelizmente, colocações. Segundo o mapa de violência de 2015, entre os anos de 1980 e 2013, 106.093 mulheres morreram pelo fato de serem mulheres. No ano de 2015, o Serviço de Denúncia 180 registrou 179 relatos de agressão por dia, dados diários. Já o novo mapa da violência, que foi publicado ano passado, em 2018, registrou que em 2016, 4.645 mulheres foram assassinadas no país, o que aponta um aumento de mais de 6% na taxa de feminicídio nos últimos 10 anos. E hoje a gente fala sobre o Manual Jurídico Feminista. Foi construído com textos de 16 juristas de todo o país, 16 mulheres, 17 na verdade, com a organizadora Carol Ferraz, 17 mulheres, e o lançamento do Manual Jurídico Feminista vai ser nessa quinta, não é isso, meninas? Dia 28, às 9 da manhã, na Universidade Católica de Pernambuco. Também vai ter um novo lançamento às 2 da tarde na Assembleia Legislativa de Pernambuco. A gente vai falar sobre o livro durante todo o programa, mas resumidamente, o Manual Jurídico Feminista propõe uma reinterpretação da ciência jurídica, do direito, sob a perspectiva da equidade de gênero. É por isso que o Fora da Curva de hoje pergunta: por que as mulheres ainda, em 2019, lutam por direitos? Quem está participando da entrevista aqui comigo no estúdio são as autoras do Manual Feminista. Carol chega daqui a pouco, Carol que organizou o livro, Carol Ferraz, que é professora da Universidade Católica. Já está aqui conosco Ana Pontes, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco. São vários os predicados das minhas convidadas hoje, mas eu preciso ler e devo ler todos, que é importante. Ana é doutora em Educação, é mestra em Direito.
Ana também é coordenadora de um grupo lá em Garanhuns, não é, Ana? Me diz aí o nome do grupo. É o Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Pernambuco, Campus Garanhuns. Maravilha. Conosco também Caterine Lages Contaste, que é doutoranda em Direito, mestre em Ciências Jurídicas, integra o grupo de pesquisa REC, que é o Recife Estudos Constitucionais, da Unicap, e desenvolve o projeto Diálogos Insubmissos. E conosco acabou de chegar também Carol Ferraz, que é nossa companheira aqui já do Fora da Curva, já de outros carnavais, eternos carnavais, que é doutora, mestre em Direito. Carol é professora da Universidade Católica de Pernambuco também, advogada e ativista em Direitos Humanos. E algo importantíssimo que eu nunca posso esquecer de dizer, Carol coordena, né, o grupo Frida de Gênero e Diversidade da Unicap também. Bom dia, gente. Muito bom dia para vocês. Bom dia. Bem-vindas. Bom dia a todas e todos. Bom dia a todos e todas. E a gente já começa na resistência, né? Exatamente. Com tantas notícias duras, mas ao mesmo tempo comemorando a organização política das mulheres. Isso aí, saudando, né? É. A nossa Exato. união. Exato. Não é de hoje, né, minha gente, que a luta feminista vem se posicionando, né, e vem combatendo criticamente o funcionamento das ciências e as suas áreas de atuação, vocês combatendo os machismos, né, e as misoginias na ciência jurídica, que é o métier de vocês. Nesse sentido, eu queria perguntar, e se sintam à vontade para a gente fazer uma rodada de respostas, né? O programa é sempre uma conversa. Quais os aspectos do manual que vocês estão lançando nessa quinta, né? Nessa quinta-feira? Quais aspectos do manual vai buscar combater? Que aspectos são esses que vocês estão buscando combater dentro da atuação jurídica, né? Dentro do papel da ciência jurídica no Brasil e principalmente para quem ele é direcionado? Só para as mulheres, é para a sociedade? Para quem vocês escreveram esse manual e com que objetivo? Quer começar, Carol? Eu não estou deixando Carol nem beber água. Chegou tarde porque quis. Pode responder. Cheguei tarde fugida da aula, né? Então é importante ressaltar isso. Eu acho que o manual é isso que Kate está dizendo de forma muito feliz no bom dia dela. É um instrumento de resistência. É preciso que a gente faça uma abordagem, que nós vivemos tempos de muita invisibilidade de grupos vulnerabilizados socialmente. E esses grupos estão mostrando aí, sem organização partidária, sem organização sindical, mas estão mostrando que não estão silenciados e que não vão se deixar oprimir. Dentre os quais nós, que somos mulheres, e que fomos protagonistas de um movimento maravilhoso, que foi às ruas, né, que disse o que queria, o que estava por vir, né? Eu acho que nunca mais nós vamos voltar a uma posição de subalternidade, mesmo que isso seja institucionalizado pelo Estado brasileiro. Nós nos negamos a aceitar isso, né? E é muito importante que uma obra jurídica venha dizer para um ambiente que é tão hostil quanto o direito, que nós não estamos sujeitas a esse processo de assujeitamento. Muito pelo contrário, é uma cidadania feminista, sim, veio para ficar. Nós não somos inimigas dos homens, muito pelo contrário, eles são Vocês nossos... dizem isso, né, na abertura do livro. Sim, a gente não quer revanchismo, a gente quer igualdade, né? E aí a gente quer, sim, convocar esses homens pró-feministas, né, para que participem conosco desse processo de equidade no direito, né? Isso é muito importante, porque isso vai se refletir numa sociedade muito mais justa, muito mais igual, muito mais harmoniosa, com muito mais paz social. A verdade é essa, né? Para todas, todos e todes. E todos, adorei. E o manual surge justamente nesse contexto político conturbadíssimo, né? Machista, misógino e dificílimo que a gente Veja, vem nós somos assistindo, né? 15% do Congresso Nacional. Né? Nós ainda somos 15%, no contingente de maioria do coeficiente eleitoral. Sim, e de maioria de isso, população também. E maioria de população. Então isso não se justifica. Né? Não é para menos que a gente teve ontem num episódio horrível que Ana Pontes colocou de forma muito feliz no Facebook. Eu disse, nós estaríamos as duas presas. Que uma ex-presidenta da República é acossada, violada no aeroporto, né? Como se ela fosse a protagonista de uma situação surreal que vivemos na realidade brasileira. E muito Que ela foi contrário. vítima. Ela foi vítima. A principal vítima. Ela né? foi vítima Uma de das um golpe principais misógino, antes de mais nada. Sem dúvida. Um Por favor, ponto Ana. importantíssimo que eu gostaria de falar é que entre as agressões que ela sofreu, uma foi especialmente interessante. Ela foi ameaçada no sentido de, como disseram, você vai terminar como Marielle. Isso eu acho tão sintomático, Por aeroporto porque... internacional, não foi? Que Exatamente. havia brasileiros... Exatamente. E a escritora, né, e teórica feminista negra Djamila Ribeiro atuou tentando impedir essa situação. E foi ela que deu visibilidade a isso. Mas eu achei muito sintomático essa fala, né? Porque isso explica... Quem acusa isso, penso eu,
sabe que Marielle foi uma batalhadora. Eu não acho que essas pessoas acreditam que Marielle era esposa de tráfico, coisa desse tipo, como se colocam. Eu acho que é uma reação. Até recentemente houve um artigo publicado sobre isso que eu achei muito interessante, que dizia que nós estamos nos estertores. Há essa ação feminista, esse crescimento das mulheres. Os homens, as pessoas que se colocam contra isso, estão esperneando. E esta é uma forma de espernear. Então, quando se coloca uma ameaça como essa, você vai terminar como Marielle, não está se dizendo, Marielle era desonesta, você também, e as duas vão terminar mal. O que se quer dizer é o seguinte, volte para o borralho, volte para a senzala, volte para a cozinha. Que é o seu lugar, né? Entende? Eu acho que tem essa questão. Um aspecto interessante, né? Interessante na pior maneira de se ser interessante. É que reconhece que Marielle foi assassinada, foi exterminada por ter uma atuação política honesta e de enfrentamento ao sistema. Sim. O artigo, Né? inclusive, no livro trata disso, né, Caterine? É. Queria que vocês falassem sobre isso, e principalmente, né, as três, como é que a ciência jurídica, como é que o direito encara e principalmente trata a mulher? Na legislação, Então, isso... nas formas de julgamento. Então, tem um tempo, né, que mulheres que estão ocupando o direito, porque é de fato uma ocupação, é o tempo todo para serem estudantes, embora tenha uma pegada liberal, mas para serem estudantes e se manterem quanto mulheres protagonizando, isso evidentemente criou um ambiente hostil, né? E sistematicamente querem retirar esse lugar, o protagonismo das mulheres. As próprias profissionais que atuam no direito. Sim, muito Cátia, embora tu elas não acha tenham... que há também um medo dentro do direito por mulheres fortes? Todas nós que somos mulheres, que estudamos, somos cientistas, nós sofremos em algum momento na nossa carreira esse tipo de antagonismo porque nós somos fortes? Com certeza, né? A gente tem... Porque, na verdade, essas características, elas foram assimiladas pelo Estado, né? Como o Estado patriarcal. Ele assimilou essas características como sendo deles. E eles são reprodutores, porque até então, quem mais produzia leis e dizia o que era necessidade, o que era importante, quem mais ocupava esses cargos políticos até agora, né, 85% ainda são homens. Então, se a produção legislativa ela é política, na hora da execução, né, você não deixa o fato de ser um juiz, o fato de ser um advogado, você não deixa de ser quem é ao estar ocupando aquele cargo. E por mais que mulheres tenham ocupado lugares, né, no âmbito da política, disputando essa produção de direitos, não necessariamente se traduziu na assimilação do Estado, né, e na tradução da produção legislativa pró-mulheres. O Estado continua sendo machista. Continua sendo reprodutor, misógino, inclusive, né? Ele estruturalmente e ele reproduz através de pessoas que estão ocupando cargos importantes, né? Já que é uma mentalidade que é construída culturalmente e que é uma disputa de poder. Ô, Carol e Ana, e como é que o Estado tem atuado na questão da mulher? Na questão da legislação pró ou contra a mulher? Como é que a gente tem sendo tratado? Vem sendo tratado pelos Ana legisladores? vai concordar comigo e Cátia também, todas nós que escrevemos. Na verdade, se pensa políticas públicas de forma equivocada, porque as políticas públicas são construídas por homens para mulheres. Já começa daí o erro. Começa daí o grande erro. Nos Na governos base. democráticos, que nós estamos mal acostumados com governos democráticos, verdade. né? Então, nos governos democráticos, se pensou em reestruturar isso e construir políticas de gênero a partir do gênero. Né? E isso começou-se a desconstruir a institucionalização da violência de gênero que o Estado brasileiro assimilou, né? Então, é muito importante que a gente ressalte isso, né, Ana? Que, na verdade, a nossa legislação, ela é patriarcal. Ela coloca a mulher numa posição de subalternidade, né? Há pouquíssimo tempo, em 1962, foi que a mulher deixou de ser incapaz e passou a ser emancipada se ela fosse casada. Né? A partir de 1988 é que nós temos com a Constituição Federal a igualdade entre os gêneros, mas é uma igualdade meramente formal. Né? É ontem a cronologia, No tempo né, histórico, da história, é ontem. E aí, o que acaba acontecendo? O novo Código Civil, que não é tão novo assim, porque é de 75, que tem uma reforminha para parecer que é de 2002, dá uma aparência, né, de igualdade, mas é uma igualdade formal.
Porque como é que a gente sai, né, da submissão, da omissão, da opressão, da invisibilidade e passa automaticamente a ser Que igual? salto é esse, né? Que salto é esse? Nós temos hoje, por exemplo, nas faculdades de Direito, uma realidade que vem crescendo o número de mulheres. Antigamente era necessariamente um curso masculino, hoje não é mais. Nós somos 72% das publicações de artigos, né? É importante que Esmagadora se diga. maioria, né? Esmagadora maioria. Mulheres arrasando na ciência jurídica. Para Mas não temos. ciências, Mas veja né? que curioso, aí vemos o fenômeno do teto de vidro. Nós temos uma maioria esmagadora de mulheres publicando, mas nós não temos uma maioria, nem sequer uma metade de mulheres como pesquisadoras A1. Por quê? Por que será? Aí vem uma série de questões. Tem dois fenômenos que explicam isso muito bem. Um é o fenômeno do teto do vidro. As mulheres entram e tomam conta da base, Sim. mas elas não conseguem Ascender, né? ascender e ter cargos de comando. Entre outras razões, pelo fenômeno do espelhamento. Quem decide, quem seleciona nas bancas, nas comissões que aprovam os projetos de extensão dentro da universidade ou os projetos de pesquisa dentro da universidade, são homens que já estão nesses lugares de poder. Então, mesmo que inconscientemente, vamos dar esse prol da dúvida, digamos assim, mesmo que inconscientemente, diante de uma mulher competente e um homem competente, o homem vai tender a escolher o homem. Pela questão do espelhamento, ele se projeta naquela pessoa, né? Historicamente tem sido assim. Né? Historicamente, isso é apenas um dos detalhes. Eu queria fazer sobre esse ponto, fazer uma observação interessante, que um dos capítulos que eu trabalho, né, no livro eu tive a felicidade e queria agradecer mais uma vez o convite a Carol, que foi uma... A todas nós, isso é uma obra pensada coletivamente, para todas nós, e para dizer assim, nós somos iguais, a gente não está pedindo concessão a ninguém, a gente está exigindo o nosso espaço no mundo jurídico e na doutrina jurídica. Perfeito. E no mundo jurídico nós temos, queria comentar outro fenômeno, e bem típico de Pernambuco, Casagrande, Senzala, né, aquele açúcar amargo. Mas nós temos uma grande dificuldade das mulheres a ascenderem. E nos dois artigos que eu participo, o primeiro com a professora Luciana Graçano, que nós estávamos conversando Bom dia para anteriormente. Luciana, infelizmente não pôde estar Exato. conosco. Também parceira aqui do Fora da Curva, professora da UFPE. Exato. E a primeira e única até então diretora da Faculdade de Isso, Direito do verdade, Recife, verdade. né? E você imagine, sinceramente, eu fico elaborando quantos sapos e situações ela não teve que engolir diante dessa situação e teve sua competência questionada Por ser mulher. por ser mulher no âmbito administrativo. Então, com Luciana, eu assino o artigo sobre hermenêutica jurídica, por uma nova hermenêutica jurídica. Pra gente. Perfeito, não exato. Na ciência jurídica. O que é que Os vocês não iniciados propõem? em bruxaria. Não foi sim, mas na jurídica não. E eu queria agradecer também, porque eu acho isso fundamental. Eu sou uma apaixonada pelo rádio, né? O doutorado foi em educação, mas o mestrado foi em Direito, Filosofia do Direito, e o tema, não por acaso, foi desobediência civil. Maravilha. Dentro desse tema, eu trabalhei especialmente a insubmissão das rádios comunitárias. Que fantástico. E eu trabalhei exatamente a importância da insubmissão das rádios comunitárias, uma desobediência civil pacífica, pela coletividade, com todos os elementos melhores possível em relação à desobediência civil. E quando eu discuti essa questão das rádios comunitárias, uma das questões era justamente o acesso que as pessoas têm a essa fala, a esse... O pouco acesso, né? Exatamente, mas a rádio, ela chega onde muitos e muitos outros canais não chegam. Verdade. Então a rádio é um lugar privilegiado, eu acredito, para a disseminação do conhecimento mesmo. Então é fundamental explicar o que é hermenêutica. Vamos explicar, vamos traduzir. Hermenêutica jurídica é algo um pouco mais sutil do que a lei. Eu vejo muito, eu como professora de Direito também leciono no Vestibular Solidário. Beijo para todo mundo do Vestibular Solidário. Vestibular Solidário é um projeto de extensão da Universidade Federal que trabalha, ajuda jovens periféricos e jovens, né, periféricas, para o acesso à educação superior. Então, dentro dessa percepção de hermenêutica, é muito comum meus alunos, minhas alunas perguntarem assim: professor, eu quero saber, eu tenho direito a tal coisa? Aí eu explico, tem. Aí, por favor, me diga o nome da lei, o número da lei ou o pedaço da lei. Aí eu costumo dizer, veja, a lei é uma parte disso. Mas além da lei, existe o entendimento da lei, a interpretação da lei. Então, a hermenêutica jurídica, grosso modo, é a forma com que
toda essa estrutura jurídica vê a lei. Uhum. Então, essa hermenêutica, durante muitos anos e até hoje, atualmente, é uma hermenêutica que vê a mulher de um jeito e vê o homem de um jeito. Nós vemos isso o tempo todo. E frequentemente... Dá até... exemplo, Ana, pra gente. Um exemplo, era exatamente isso que eu ia comentar. Até mesmo nós vemos isso na mídia, mas que frequentemente a mídia reproduz situações que os próprios operadores de direito e operadoras de direito reproduzem. Como, por exemplo, acontece um crime ou acontece o mais comum, abusos sexuais. Sim. Então, nós vemos situações como os encontros amorosos com a menina de 12 anos aconteciam. Ora, isso não é encontro amoroso. Isso é estupro. Isso é estupro. crime, né? Isso é estupro legalmente. Ou seja, respondendo aos meus alunos e alunas, na letra da lei, isso é estupro. Sim. Não há por que falar encontros amorosos, Ou relações, né? Relações Exato, isso é um amorosas. crime. Isso é um crime, isso não é uma relação. Então, nós Que a grande vemos mídia, isso. infelizmente, ainda reproduz e reforça. E né? quando imagine, quando um juiz ou uma juíza, frequentemente nós vemos essa situação, vai interpelar essa pessoa, vai interpelar os envolvidos, as envolvidas nessa situação, muitas vezes reproduz esses preconceitos, reproduz o machismo e principalmente essa estrutura patriarcal estrutural, como, por exemplo, perguntar se ela, ou questionar se ela se defendeu o suficiente, se ela gritou. Há O que, é que ela pessoas... estava fazendo aquela hora na rua, com aquele tipo de roupa? Tá Perfeito, criminalizando a vítima, perfeito. É né? importante ressaltar que há Obrigada. pouco tempo atrás nós tivemos uma situação aqui no estado de Pernambuco de índices alarmantes de violência de gênero, né? Expressamente estupro. E foi nos dito pelo governador, que agora volta, né, de novo ao governo, que era melhor as mulheres não saírem de casa, ou se saíssem acompanhadas de seus familiares. Então, a gente tem essa problemática na interpretação, né, dos direitos femininos e mais nas políticas públicas. Se tem que se pensar segurança pública, não é para se acossar alguém para ficar dentro da sua casa, é para permitir que mulheres e homens possam frequentar as vias públicas e os ambientes públicos de forma a ter o seu sossego e sua integridade garantidos. E não de sermos responsabilizados por um crime que nós sofremos. né? Esse é o, Dos quais esse é o, somos é o vítimas, discurso né, que quer Caterine? reforçar justamente esse aspecto, né? Uma revitimização constante de mulheres, no entanto, responsabilizando-as a todo custo. Sim. Por Não- roupa, né? Por Por roupa, ambiente que frequenta, sim, por horário que Não frequenta, faz muito por- tempo. Comportamento, pela audácia Sim. de ocupar a cidade, porque Sim. o direito à cidade, ela é assim, um estudo também recente, né? A gente pensar a organização da cidade como uma Por uma organização questão de fálica, gênero. E sim, né? Estruturada para que não seja ocupada pelas mulheres, na verdade, para que ela é organizada para ser excludente e reforçar essas desigualdades, né? Para que elas insira realmente quem tem condições de bancar essa inserção. é Sim. Ô, gente, Eu queria fazer principalmente- só um... Por favor, Eu Carol. acabei de verificar aqui que está assistindo o nosso programa o noivo de Ana Pontes, o Wellington Saraiva. Wellington, bom dia, querido. Inclusive fez propaganda, botou o link do Fora Espalhe da o programa, Curva. porque a gente não tem dinheiro para anúncio. Não. Então, Um É beijo, muito amor. importante a gente ressaltar. Olha, Wellington, fala de novo um beijo que a gente... Um beijo, amor. Olha, querido. Ressaltar que homens profeministas e dentro do direito merecem o nosso aplauso. sem né? dúvida, claro. E aí dele se não fosse, porque Ana não ia deixar barato, né? Não, Nunca. não. Pois é, há uma série de avanços, né? Como homens finalmente se entendendo feministas, finalmente entendendo o espaço que as mulheres devem ocupar, que como lembrou Carol, não é benesse, né? Não é presente, não é nada além do que o direito mínimo que a gente tem, né? Mas a gente também, infelizmente, principalmente de 2016 para cá, com o golpe de 2016 para cá, a gente vem observando e vivendo na pele, né? Uma série de tentativas de retirar dos nossos direitos. A reforma trabalhista, a reforma previdenciária, principalmente, está atacando diretamente nós mulheres, né? Eu queria saber de vocês como vocês têm observado esse movimento, né? De avanços e de retrocessos desde 2016 para cá. Eu queria aproveitar e saudar Elba Ravani. Nós escrevemos juntas. Coautora, né, contigo, do texto. Coautora. E assim, pela atuação política e corajosa de Elba, né? Que iniciou, na verdade, uma das primeiras mulheres no Brasil a escrever sobre o tema de violência contra as mulheres na arena política. Então, para mim... Elba atua aqui em Pernambuco ou em Ela outro estado? atua em Pernambuco. Aqui em Pernambuco. Ela foi secretária da Mulher de Pernambuco, foi assessora e secretária da Mulher de Pernambuco, é professora na Faculdade A6, né? É advogada militante, Feminista. é uma feminista, uma mulher incrível, Incrível. né?
onde se tem sempre o que aprender com ela. Então foi uma experiência super rica. Agradecemos publicamente mais uma vez, né, a Carol pela coragem. Lembra o título do teu artigo para a gente? Então, a gente faz uma análise entre o que aconteceu com Dilma, né? O 2016. golpe 2016, até as circunstâncias da morte de Marielle, né? Então, existem casos de mulheres, claro que isso sempre aconteceu, mas a gente precisava fazer esse recorte, principalmente porque o cenário para a atuação das mulheres, né, mudou muito após o golpe contra Dilma. Né? Foi um recado muito bem dado, vamos dizer. Né? Foi um golpe em todas as mulheres. Se golpeou a democracia da maneira mais misógina que se poderia fazer. Né? Então, esse cenário ele ficou muito mais hostil para as mulheres. Né? A forma como Dilma foi tratada, a forma como o golpe ele foi conduzido, que já é covarde por si só. Né? Porque atinge brasileiras e brasileiros que jamais terão suas vozes de fato representadas pelo sistema político, da maneira como ele está colocado. E principalmente, essencialmente, as mulheres. Né? Porque a fragilidade que a democracia liberal é inconcluída ainda para as mulheres, e para as mulheres periféricas, as mulheres que estão à margem, na verdade, nunca possibilitou que as mulheres descansassem. Ainda que, né? Ainda que com alguns ambiente, avanços, claro, né? claro. Ou seja, é muito importante que se ocupe a política, né? E que se ocupe a política pelas mulheres numa leitura muito ampla. Uma articulação intensa entre mulheres que estão ali, de fato, que precisam ser apoiadas, né? Que dão suas vidas, literalmente, pelas causas coletivas. Pelas né? causas coletivas e que estão encarando mandatos. E também uma articulação com o movimento de mulheres. Né? Com mulheres que estão no campo do direito, mulheres que estão no campo da ciência, mulheres que estão no campo da comunicação social. Ou seja, essa articulação ela é extremamente necessária e fortalecedora para que a gente, de fato, consiga dar os passos necessários para que a gente esteja nessa disputa mais ou menos igual. E o golpe, né, de 2016, que inclusive, né, é interessante do ponto de vista negativo, a própria Lava Jato está reconhecendo que foi golpe, mesmo não querendo reconhecer, né? Os jornais agora estão publicando, né, trechos dos diálogos que mostram que realmente foi golpe, que já a gente sempre disse. E, né? na verdade, a gente tem uma preocupação muito grande como foi conduzida o processo da Lava Jato no sentido de vícios precários e essenciais a tanto procedimentais quanto nos processos. Da conduta jurídica, né? Da conduta jurídica, sim, prestou um desserviço ao estudo jurídico, ao ensino jurídico no país. Né? Então, isso é muito importante que a gente ressalte. A justiça ela não tem que ser partidária nem de exceção. Ela precisa ser uma justiça imparcial e assecuratória de direitos para todas e todos. Então, assim, em momento algum, né, eu vou comemorar prisão que seja, de quem quer que seja, que infrinja, né, violações aos princípios assegurados a qualquer pessoa humana nesse país. Uma última prisão agora do ex por mais que eu ache, ex-golpista, né, por mais que eu ache que Michel Temer, né, deve tempo de cadeia, mas da forma como se deu, eu li muito rapidamente a sentença, mas me pareceu muito carecedora de fundamentação. Então é importante dizer. Agora eu quero pegar um gancho na fala de Cátia, na maravilhosa fala de Cátia, e dizer o seguinte: não é à toa que esse livro é dedicado a Marielle Franco e a todas as mulheres que tombaram na luta. É importante que a gente diga que a memória dessas mulheres deve ser honrada, homenageada. Nem depois de morta, Marielle tem sossego, porque quebram placa dela, né? Sim, além de quebrar, sendo criminalizada. emolduram a placa e se colocam em gabinete de deputado. Né? Tem coisa mais misógina, mais absurda do que isso. Porque Marielle morreu. Eu vi aqui parlamentar na Assembleia Legislativa do Estado dizer que foi feminicídio. Feminicídio foi não, viu, deputada? Crime político, foi né, crime evidente. político, A própria evidente. polícia já diz, né, exatamente. que é crime político. É preciso matá-la muitas vezes, porque ela não morre. Observe que o ato de partir a placa novamente é uma tentativa de matá-la muitas vezes. é É a verdade. angústia do macho, digamos assim. Pelo silenciamento, Pelo né? silenciamento. Ele Do precisa embuste, silenciar. né? Do embuste E hétero, ela não né? silencia. Mesmo morta, ela fala. É Isso incomoda demais. E numa discussão, né, que aí é o que nós trazemos, né, a ausência de uma legislação que regulamente, reconheça principalmente que existem práticas específicas para rechaçar mulheres, né, para tirá-las dos espaços políticos, para constrangê-las,
que a violência contra a mulher na arena política. Gente, eu vou pedir uma licença breve aqui a vocês. E antes do nosso intervalo, a gente anunciou no início, né, que a prefeitura tinha concedido licença e começou-se a demolir o Cais da Estelita. Os galpões realmente, infelizmente, estão sendo demolidos. Começou agora pela manhã. Lamentável, né? Porque a história pernambucana está sendo demolida e virando escombros. Exatamente. A prefeitura concedeu agora cedo a licença de demolição para o consórcio de construtoras responsável pelo projeto Novo Recife. Eu estou lendo aqui informações que foram enviadas para a gente pela Marco Zero Conteúdo, pela repórter Maria Carolina Santos. E esse projeto pretende construir 13 prédios, né, no terreno. O levantamento arqueológico que o IPHAN, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico, tinha feito no local, havia sido concluído segunda passada, e quinta-feira à tarde a construtora Moura do Bem entrou com um pedido para licença de demolição. A Marco Zero escutou o secretário de Mobilidade e Controle Urbano da Prefeitura do Recife, João Braga, e ele afirmou que não havia mais, entre aspas, nenhum obstáculo jurídico ou de patrimônio para que a licença não fosse concedida. De acordo com a Prefeitura, o projeto aprovado em 2015 prevê a manutenção de 28 armazéns que ficam próximos ao Forte das Cinco Pontas. Não foi divulgado ainda um cronograma de construção dos prédios, tampouco um cronograma das ações mitigadoras. A gente está ao vivo lá no local, né, no Cais da Estelita, com o jornalista Chico Ludemir. Chico, que tem participado ativamente da luta contra o poder neoliberal do capital, né, na cidade, participou bastante do movimento Ocupa Estelita, tem participado. Chico, bom dia, nos escuta bem? Bom dia, escuto sim, é a Adriana, né? Chico, sou eu, Chico, tudo bem? Bom dia. Oi, bom dia, Adriana, bom dia, ouvinte da Fora da Curva. Chico, o que é que tu nos traz aí? Tu estás no cais, Chico? Tu estavas fazendo a vigília já? Eu tô aqui no cais. Eu tô aqui no cais, eu cheguei faz mais ou menos 40 minutos, já tinha começado a demolição. A gente recebeu, enfim, algumas notícias hoje, logo pela manhã, perto das 9 horas, de que a licença para demolição tinha sido concedida a partir da queda do embargo do IPHAN. E começamos a mobilização, convidando as pessoas para virem para o cais continuar com a resistência. A gente está muito perto de fazer 5 anos, né, do dia em que começou essa demolição de maneira ilegal, no dia 21 de maio de 2014, quando foi deflagrada a ocupação, né, que durou um mês, e o movimento, enfim, entende que ainda é hora de continuar a luta, é hora de continuar a resistência. Porque, a despeito do discurso da legalidade e da ilegalidade, a gente está disputando aqui o direito à nossa cidade. Todo mundo que mora no Recife, que tem um mínimo de comprometimento com o crescimento da nossa cidade, entende que esse projeto ele é péssimo para a cidade, ele é péssimo para as pessoas. Então, estamos aguardando as pessoas virem aqui, já tem cerca de 20 pessoas por aqui conosco, também a imprensa já chegou por aqui, estão ensapumando a fachada do cais, né, pelo lado da avenida principal. Tem muitas seguranças, também tem cães de guarda aqui fazendo segurança, mas a gente tem certeza de que com a chegada da mobilização a gente vai conseguir frear esse movimento e tentar procurar caminhos para que esse projeto de fato não aconteça. E como você estava lembrando, né, Chico, agora no começo, que além de tudo, além de toda a questão de legalidade ou de ilegalidade, é um projeto que é para poucos, né? É um projeto excludente, é um projeto de cidade excludente, não é isso, Chico Ludemir? Sim, com certeza. Estava escutando um pouquinho você falar antes, e é realmente uma luta contra um projeto neoliberal do capitalismo em que sempre prioriza e privilegia aqueles que podem pagar para poder morar aqui. Então, desde sempre, quando a gente veio ocupar o Estelita, a gente tinha uma noção de que a gente estava lutando contra um projeto de crescimento da cidade desordenado, que não olha para a população de forma geral, que está sempre olhando para aqueles que podem pagar para morar num prédio de elite, de luxo. E pagar muito, né? A disputa da gente 2 milhões pagar muito. Nesse caso, agora são os moradores do cais são 2 torres, né? E que os valores chegam a R$1 milhão. Então, esse é um projeto totalmente excludente, e o que a gente tem sempre pautado aqui dentro do movimento é que existem outras soluções possíveis. E uma delas, ou a principal delas, é transformar esse espaço num espaço de uso público. E também com a vocação que a gente entende, dada a sua localização e dada ao déficit de moradia que a cidade tem, com a vocação também para exercer moradia, para virar moradia popular para as pessoas do entorno que não têm onde morar. Então a luta, desculpa, Chico, a luta do movimento é pela destinação pública do espaço, não é isso?
Exatamente. Primeiro de tudo, a gente sabe que essa destinação que é dada e que faz parte de uma articulação entre a Prefeitura da cidade do Recife e entre os empresários, um conluio, essa é a pior solução possível. Diante das outras soluções viáveis, a que a gente acredita é que esse espaço tem vocação para ser um parque, que esse espaço tem vocação para ser também moradia, mas uma moradia inclusiva de outros perfis sociais, que não só da extrema elite da cidade. Chico, eu quero te agradecer e informar, você já sabe que o Fora da Curva está junto com vocês na luta pela ocupação pública da cidade, né? E que a gente vai acompanhar o caso e se você puder, a gente ainda entra antes do final do programa com informações de você diretamente aí do CAIS, tá bom, Chico? Tá Sorte bom, aí, força, estamos com vocês. E estou à disposição, tá bom? Muito obrigado, bom dia. Obrigada, Chico, a gente é que agradece. Bom, a gente falou agora com Chico Ludemir. Chico é jornalista, faz parte do movimento Ocupa Estelita, né, que há 5 anos objetiva uma destinação pública, uma destinação coletiva e democrática do espaço. O Fora da Curva de hoje está falando sobre o nosso já querido manual Jurídico Feminista, eu queria voltar lançado na quinta-feira. sobre... Eu vou sair um segundo só para o pra intervalo e a gente volta daqui a pouco falando com essas mulheres maravilhosas sobre feminismo e direito, feminismo e cidadania, e também a gente volta com informações sobre a demolição dos armazéns, dos galpões do Cais José Estelita. Públicas. O Ministério da Saúde disponibilizou a vacina para prevenir a hepatite B. Ela faz parte do calendário nacional de vacinação. Ao todo, são 19 vacinas que previnem mais de 20 tipos de doenças, como rubéola, sarampo, cachumba, febre amarela, difteria, tétano e coqueluche. Leve a caderneta de vacinação para conferir se você já tomou todas as vacinas de acordo com a sua idade. Não dê ouvido a notícias falsas. As vacinas são seguras. Procure a unidade de saúde mais próxima de sua casa. Contra arrependimento, não existe vacina. Acesse saude.gov.br/vacinação e saiba mais. A primeira TV pública do Brasil completa 50 anos. Informação, cultura e entretenimento. Parabéns, TVU do Recife! Uma homenagem da TV Brasil e da rede de emissoras públicas. 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. Estamos de volta ao vivo com o programa Fora da Curva. E hoje a gente pergunta por que as mulheres ainda lutam por direitos. Quem nos acompanha aqui no estúdio é Carol Ferraz, doutora e mestre em Direito, professora da Unicap, advogada, ativista em Direitos Humanos. Carol coordena o grupo Frida, de Gênero e Diversidade. Também conosco Ana Pontes, que é professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, doutora em Comunicação, mestra em Direito e coordena o Núcleo de Direitos Humanos do campus de Garanhuns. Também conosco, Caterine Lages Contaste. As três são autoras, né, do livro. Carol organiza o livro, é autora também.
Doutoranda em Direito, Caterine, mestre em Ciências Jurídicas e integrante do grupo de pesquisa REC de Estudos Constitucionais da Unicap, desenvolve o projeto de nome maravilhoso que é Diálogos Insubmissos. Gente, a gente estava falando no outro bloco sobre o livro de vocês e também entrou a triste notícia, né, do começo de demolição novamente, né, o imbróglio do Cais José Estelita. É importante, né, Adriana, ressaltar que todas nós ficamos aqui com lágrimas nos olhos, porque é imoral e indigno como a nossa história ela é tratada. Agora, eu também quero oportunizar esse momento e fazer um agradecimento a uma amiga de todas nós aqui, jurista, advogada, professora da Universidade Federal de Pernambuco, da FDR, que deve estar doida, Ana desesperada Cirne agora. Lins, Sim. né? Que parte da luta do Estelita tem as mãos, os pés, a voz, o corpo de Liana, né? Não é à toa que Sim. Liana foi surrada Sim. durante o processo, né, de desocupação, com extrema violência pela polícia de choque Inclusive, do a gente Estado. está tentando entrar no ar com Liana para a gente comentar sobre o caso da É Estelita. muito importante, né, que a gente reconheça como a luta de Liana dignificou a preservação do Estelita. Se o Estelita hoje ainda existe, a gente deve muito à luta de Liana Cirne, né? Certamente. E nós somos indignos em não reconhecer o espaço de mulheres fortes e mulheres de luta, né? Em que pese o fato que nós somos o Estado das mulheres de Tejupapo. É verdade. Né? Mas nós temos essa infeliz situação. Falando nas mulheres protagonizando, né, Ana Pontes. Ana queria, eu acho que você trata disso também nos seus textos, nas suas pesquisas, nos seus artigos, das mulheres que protagonizam o direito. A legislação, as discussões, né, os vereditos. Então, vamos falar sobre o protagonismo das mulheres, da gente. No caso de vocês, porque eu até estudei o direito, mas abandonei porque o jornalismo era uma paixão maior. Mas vamos falar desse protagonismo, Ana? Perfeito. Eu até gostaria de comentar que protagonismo talvez não fosse a palavra ideal, porque... Ainda não, né? Eu tenho o que eu trabalho, eu fiquei muito feliz. Eu gostaria de deixar bem claro em relação ao Manual Jurídico Feminista, como ele ainda não saiu fisicamente falando, muitas pessoas ficam em dúvidas sobre do que se trata o Manual Jurídico Feminista. É um manual jurídico sobre como ser feminista? Eu já ouvi isso. É um manual jurídico só para feministas? Também não. É um manual jurídico só para mulheres? Também não. Essa tentativa de segregação, inclusive, é uma estratégia patriarcal, né? É uma estratégia de tentar... De trincheiras, que é isso. Não, setorizar. não Então, nós trabalhamos o Manual Jurídico Feminista, ele é um manual jurídico com os temas clássicos do direito, só que sob uma perspectiva de igualdade, de equidade. E essa perspectiva traz à tona diversas mulheres que foram invisibilizadas, apagadas ou silenciadas. Eu sei que essas três expressões parecem similares, mas não são. E essa é uma das situações que eu trato e fiquei muito feliz com a temática, que é o meu segundo artigo no livro, que é sobre fontes do direito e o quanto as mulheres foram invisibilizadas, apagadas ou silenciadas das fontes do direito. Esse capítulo é um xodó especial para mim, porque eu trato em especial sobre a contribuição das juristas indígenas, das juristas negras, que foram literalmente apagadas da história, que até hoje são apagadas. Ana, eu volto já contigo, porque a gente vai falar de uma grande protagonista que a gente está falando. Liana Cirne. Que ótimo. Seja bem-vinda, Liana. Liana, bom dia, me escuta. Bom dia, Adriana. Bom não dia, tão Liana. bom dia, né? Não, é só para efeito retórico mesmo. O que tem de maravilhoso nessa manhã é a presença dessas maravilhosas juristas, da professora Carolina Ferraz, amiga que eu admiro tanto, por ocasião do lançamento do Manual Jurídico Feminista, que é uma grande vitória da sociedade, mas o motivo pelo qual estamos falando é bem triste, Exato. né? A gente estava falando há pouco, Liana, com Chico Demir, né, diretamente lá do Cais Estelita, que infelizmente a demolição começou agora cedo. Você está no Recife, você está se encaminhando ao local. Como é que você está se mobilizando em torno dessa triste notícia agora de manhã, Liana? Eu estou atualizando as informações sobre o processo que tramita no STJ e no STF, Adriana. Porque eu gostaria de dizer isso, se disseminou uma ideia de que juridicamente não havia mais nada a se fazer. E essa ideia ela é muito equivocada. Então eu gostaria, inclusive assim, agora não só estamos tratando mais da perspectiva do direito ambiental,
Porque até então nós estávamos trabalhando com patrimônio ambiental da cidade do Recife. Agora a gente também está entrando na esfera da lesão ao direito do consumidor. Porque a gente já tem... Porque a gente tem a venda dos imóveis por várias imobiliárias, fazendo a venda agora do projeto como Mirante do Cais. Eles fazem publicidade sem nenhuma advertência de que a área é objeto de pelo menos 2 ações impetradas pelo Ministério Público Federal, que estão sob iúdice, portanto, então a matéria está sob iúdice, tem uma disputa judicial, que o STJ tem uma sólida jurisprudência favorável à tutela do meio ambiente. Então isso é publicidade enganosa, porque o consumidor ele faz um investimento grande, de boa fé, sem saber que, na verdade, ele está fazendo investimento de risco. Porque a discussão não terminou. E quem está dizendo que o Cais José Estelita não tem mais nenhum instrumento de tutela, salvo o melhor juízo, discordo com veemência. Embora não haja nenhuma medida liminar, a matéria está sob julgamento ainda. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal ainda vão avaliar. Então isso é muito grave. É uma demolição. Falando, desculpa, Liana, uma demolição ilegal, então, Liana. A gente pode afirmar dessa forma que essa demolição, apesar de a prefeitura dizer que não há nenhuma limitação legal, é uma demolição ilegal? Não é verdade. Não é verdade. No momento em que a prefeitura diz que não há limitação, ela está agindo como se houvesse coisa julgada. Ou seja, como se as 2 ações já tivessem sido definidas, já tivesse havido trânsito e julgado. E não é verdade. Então a matéria ainda está sob julgamento. Eles estão querendo, claro, forçar, precipitar a perda do objeto para verificar se é possível fazer com que assim as ações venham a perder o seu objeto nos tribunais superiores. Mas é bom lembrar que aqui, no caso das Torres Gêmeas, nós chegamos a ter uma sentença demolitória. Aqui na Justiça Federal de Pernambuco. No caso do Cais José Estelita, em que o litígio é muito maior, não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista político e social, porque há toda uma mobilização em defesa do Cais desde 2012 e que se acentuou em 2014. Então, Adriana, aqui a situação é muito mais grave, é muito mais delicado. O consumidor que entra nessa aventura jurídica, no mínimo deveria estar sendo informado que há um risco de perderem a causa. Porque aqui, embora no TRF-5 eles tenham vencido o recurso de apelação, então a sentença inicial foi declarando a nulidade do leilão. Interposta a apelação, eles foram vencedores na apelação, mas foram interpostos recurso especial e recurso extraordinário, que estão para ser julgados no STJ e no STF. E é muito bom lembrar que o STJ tem tradição de tutelar o meio ambiente, tem jurisprudência consolidada no sentido de tutelar o meio ambiente. Então, considerar que acabou o jogo é uma grande responsabilidade jurídica e política. Até porque não há sentença final, como você está explicando, não é isso, Liana? Nem no STJ, nem no STF. A matéria está sob julgamento. Então, o embargo do IFAM foi retirado para iniciar um novo estudo. No momento não existe nenhuma medida cautelar, porém a matéria está sendo julgada. É irresponsável até mesmo do ponto de vista da tutela do direito do consumidor. Porque, no mínimo, a Mora do B
e todos aqueles que estão à frente dessa venda dos imóveis deveriam alertar na publicidade que a matéria está sob julgamento, que corre risco do judiciário entender que o patrimônio ambiental e histórico não pode ser deformado por um projeto que não respeita as características do que uma professora da UFPE chamou de paisagem postal. Então, há muitos fundamentos e sólidos para a gente ter, sim, uma expectativa positiva de que essa decisão no STJ ela se reverte. Liana... Logo, é irresponsável divulgar que seria possível, que não existe mais nenhum meio de tutela do estelita. Não é verdade. Liana, te agradeço bastante. A gente está ouvindo Liana Cirne, advogada, professora da UFPE. Liana, ligada diretamente ao movimento Ocupa Estelita. A gente vai continuar falando sobre o tema durante a semana. Liane, conversando contigo. Só, Adriana, uma observação. Não falei pelo movimento Ocupa Estelita, tá? Falo como professora e advogada. Perfeito. Tá certo? Perfeito. Corrigindo aqui no ar, Liana fala como professora, como operadora de direito, como advogada. Muito obrigada, Liane. A gente depois continua conversando contigo. Adriana. Um abraço, um beijo, Li. Obrigada, Liana, por tudo, sua linda. Já escutou agora a Liana Cirne, professora de Direito da Universidade Federal de Pernambuco, sobre a demolição que começou agora cedo dos galpões do Cais José Estelita. Gente, ainda temos 10 minutos, o programa é pouco, mas a gente ainda vai conseguir falar mais ainda sobre o manual. Eu acho que pegando essa deixa de Ana, é preciso a gente falar um pouco dessa estrutura, para a gente parar de imaginar que é um guia prático de feminismo, né? É um livro jurídico, de teoria geral do direito. É muito importante que a gente diga, está estruturado, né? Estado, democracia, as instituições democráticas, como funciona agora com esse viés da teoria crítica feminista. Sim. Como a mulher tem sido alijada desses processos, né? O artigo de Ana, ela vai voltar a falar, é maravilhoso porque ela usa fontes de feministas indígenas, feministas negras, que, né, teoricamente, dentro do direito, são silenciadas. Porque quando o direito admite mal e porcamente as feministas brancas, é isso. Aí a gente fala de direito privado, depois a gente fala da forma como o feminino ele acaba sendo culpabilizado dentro de uma esfera de teoria geral do direito, mas no aspecto de direito penal. Então, a gente tem direito privado, direito penal, trabalhamos fontes, hermenêutica, epistemologia. Então, é muito importante dizer que é um livro jurídico, né? Com viés, né? Sobre usando-se fontes de autoras, né, mulheres, e com esse viés da teoria crítica feminista. As autoras são mulheres e as fontes também. Porque virou coleção, Adriana. É o primeiro livro, é isso. Estamos preparando para o segundo? É o primeiro livro. Acho que é importante a gente destacar a força e a coragem, né? De lançar, na conjuntura atual, um manual como esse. Porque é o primeiro livro em que reúne autoras que estão analisando, né, uma perspectiva feminista sobre o direito. Nossa, vamos voltar às fontes que são alijadas sempre, né, da academia. Exatamente. Então, a partir do momento, qual é a ideia do nosso manual? É oferecer uma outra perspectiva para estudantes de direito. Algo que eu, quando fui estudante de Direito, não tive oportunidade. Então, por exemplo, é muito comum que nós, como estudantes de Direito, logo quando a gente está começando o curso, alguém vai oferecer a gente uma doutrina, né? Nós vamos buscar as doutrinas, os professores e as professoras vão indicar doutrinas clássicas, que são as que nós chamamos de fontes para estudar. E nessas fontes vai aparecer frequentemente o mesmo grupo de homens brancos, tradicionais. Quando muito, uma mulher, Maria Helena Diniz, Pablo Stolze. Nós não temos nenhum problema com essas fontes. O que nós queremos discutir é, será que só existem essas fontes? Então, o capítulo, eu tenho um carinho incrível por esse capítulo, porque você falou muito bem, Adriana. Eu tive um cuidado em especial que esse capítulo, separadamente, como ele trata do apagamento das mulheres como produtoras de material de direito,
Todas as referências desse capítulo são só mulheres. Que fantástico. E sabe o que mais? Eu não tive nenhuma dificuldade de conseguir essas referências. Elas existem, mas nós precisamos ver. Vamos dar alguns nomes? Alguns nomes, exato. Era isso que eu queria discutir. Por favor. Por exemplo, nós temos um trabalho desde a década de 80 maravilhoso de juristas, não apenas juristas, políticas feministas negras, como o grupo Aqualtunes, o grupo Luísa Malim. Nós temos inúmeros outros grupos que, inclusive, fizeram um trabalho tão maravilhoso que influenciaram no modelo atual da nossa Constituição Federal. E por que nós, quando vamos estudar direito? Porque quando vamos estudar fontes do direito constitucional, nós não estudamos a pressão incrível que esses coletivos de juristas e feministas negras fizeram para que a Constituição Federal tivesse o desenho que tem hoje. Para que nós tivéssemos, por exemplo, a proteção, ainda que atualmente sob ameaça, em relação às comunidades quilombolas. Atualmente nós temos também, essa é uma das coisas que eu trabalho e sugiro nesse artigo específico, nesse capítulo do livro, eu dou inúmeras sugestões de fontes, porque uma coisa que me decepcionou, inclusive em vários artigos com pegada feminista, é que a gente vê o artigo todinho discutindo quantas mulheres foram silenciadas e quando a gente chega nas referências, tem 70% de homens. Nós não precisamos de homens exclusivamente falando sobre nossas opressões, nós conseguimos falar sobre isso sozinhas. E com propriedade. Então nós temos, por exemplo, eu gostaria de deixar alguns nomes. Local de fala, né? Exato. Nós temos Luísa Joffert, que é advogada e membro fundadora do Núcleo de Advogadas Indígenas e do Instituto Indígena Brasileiro para a Propriedade Intelectual. Porque quando nós estudamos propriedade intelectual, eu na universidade não tive oportunidade. Porque nós não estudamos, por exemplo, o Coletivo Unificado de Mulheres Negras, que foi criado desde 83 com Lélia Gonzalez. Inclusive, uma coisa interessante, uma participação interessantíssima de Zezé Mota, que também ajudou bastante do ponto de vista político pela própria Constituição Federal. Porque nós não estudamos, por exemplo, Joênia Watt-Pichama, a primeira advogada indígena. Eu não gosto muito desses termos primeira, porque parece que a única grande protagonismo foi ter sido a primeira. Eu trabalho também 2 pontos interessantes nesse artigo que eu acho fundamental. Um é destacar a primeira mulher a lutar enfaticamente para ser advogada sem conseguir. Porque, sinceramente, Adriana, eu acho que fala muito mais os fracassos das mulheres que tentaram, as tentativas, do que aquelas que conseguiram. Quem foi esta primeira mulher que tentou? Uma pernambucana maravilhosa. Uma coisa que eu adorei fazer essa revisão de literatura. A maioria esmagadora de mulheres que foram mais longe, essa escreveu a Deodoro da Fonseca para tentar ser advogada. Ela foi laureada da turma e, na época, né, a Ordem de Advogados proibiu o registro dela, dizendo a justificativa foi horrível. É porque o nosso direito se inspira no direito romano e no direito romano as mulheres não participam. Veja que justificativa terrível, né? Não existia justificativa. Maria Meira de Vasconcelos. Esse é um nome especialmente significativo, porque Meira de Vasconcelos é uma família muito conhecida aqui na área da advocacia. Só que as pessoas conhecem muitos homens Meira de Vasconcelos. E não essa desbravadora. E não essa desbravadora, entre várias nordestinas. As nordestinas é uma coisa linda de se ver. Como as nordestinas passaram à frente, lutaram. Ela lutou loucamente, bravamente. Nós tivemos, inclusive, registro de homens que fizeram um apoio, como Silvio Romero, que tentou várias vezes evitar a reprovação de mulheres que entravam no curso de Direito. Então, esses e vários outros pontos tem. Eu queria só fechar com um ponto fundamental que eu acho. Por favor. Daqui que a pouco eu convido vocês também. A gente tem 2 minutinhos só para vocês fecharem e darem um recado. Certo. Para o lançamento também. Eu trabalho um tema que eu acho importantíssimo, eu ainda pretendo escrever especialmente sobre isso, que é o que eu chamo de síndrome de Capo. Que é essa síndrome? Síndrome de Capo é o que nós vemos com frequência. São as mulheres que são usadas como chamariz, como enfeite e que, lamentavelmente, se passam a esse fator. É o que a gente chama vulgarmente passadora de pano, né? Nós chamamos, mas eu acho a síndrome de Capo uma expressão bonita, que explica... Não é só pela beleza, é pela... O Capo eram os guardas judeus e as mulheres também que se colocavam como guardas judias, que aceitavam torturar, prender e manter a estrutura que mantinha à época o nazismo. Eram aquelas pessoas que, em troca de migalhas, eram capazes... E sobrevivência, mas eram capazes
de conseguir, de oprimir os seus. Sim. E por mais que a gente lamente e diga, mas era uma sobrevivência, nós vamos lembrar que existia uma Olga Menário, que mesmo tendo perdido a filha, mesmo tendo sido mandada criminosamente pelo STF da época, inclusive... Pelo governo brasileiro. Exato, pelo governo brasileiro. Casada com brasileiro, extraditada Exato. indevidamente. Antes de ser levada à Câmara de Gás, nos últimos momentos, ela ainda ensinava mulheres, ela ainda mantinha a chama acesa. Então, Mantinha a você luta, tem uma né? escolha, você pode ser capo ou você pode ser Olga Benário. A gente continua nas redes sociais conversando sobre isso. Eu queria que vocês finalizassem. Infelizmente, o programa Fora da Curva está terminando. Vai, Karen, Obrigada. eu fecho. Eu que Eu agradeço. queria trazer à memória Esperança Garcia, do Piauí, que é considerada a primeira Isso, advogada, verdade. né? Era uma escrava que fez denúncia sobre o que acontecia ali. E Foi nome exaltada disso, no desfile da Mangueira, não foi exatamente, né? Acho que é importante a gente estar nessa discussão chamando atenção para a estratégia covarde do PSL de instituir uma conquista importante que são as cotas para as mulheres no âmbito dos partidos políticos, né? O capítulo ele denuncia o que acontece aqui no Brasil, mas não é uma especificidade brasileira, né? Já tem avanços de discussões sobre legislações que tratam o reconhecimento das práticas de violência contra a mulher na arena política aqui na América Latina, mas que agora aqui, né, como um pacote também de desmonte e desqualificação dos nossos direitos, não reconhecimento de que eles usam dessa estratégia de laranja e utilizar esse como um argumento de que as mulheres, então, devem ser retiradas dos espaços políticos, A gente né? também continua nas redes sociais com isso. Carol, para finalizar. Vamos lá. Eu acho assim que o livro ele quebra muitos paradigmas, inclusive para que a gente pare de ter medo de feminista, né? Que a gente pare de ter medo de trazer para dentro do bojo das academias essa discussão do ensino jurídico de gênero, né? Que a gente realmente, isso é muito invisibilizado. É um livro que tem uma proposta social gigantesca. A cada 200 livros vendidos, a gente vai ter 40 livros. Isso é um acordo nosso com a editora para fazermos doação em assentamentos, ocupações, bibliotecas quilombolas, indígenas. A gente vai lá para dar aula e distribuir os livros, né? Vai ser lançamento para a gente fechar quinta-feira. Quinta-feira, dia 28, às 9 horas da manhã, na Universidade Católica de Pernambuco, no auditório G2 do Bloco G e na Assembleia Legislativa do Estado, no mesmo dia 28, das 14 às 17 horas, no auditório Sérgio Guerra. Tá na hora da gente ocupar esse espaço da Assembleia, viu que é um espaço ainda muito hostil às mulheres. E a gente não tem um auditório com nome feminino, né? Tá na hora. Ocupemos a Assembleia e ocupemos Estelita. Isso, salve o Estelita, pessoal. Gente, o programa Fora da Curva, infelizmente, está terminando agora. Agradeço bastante a vocês. A gente queria Carol. dar um golpe e continuar aqui no Fora da Curva, porque o ambiente aqui é um golpe feminista, viu? Agradeço muito a vocês. Carol, Ana Pontes, Caterine Contaste. O programa de hoje foi produzido por Ed Rodrigues, apresentado por mim, Adriana Santana. Pesquisa de Guilherme Falcão, Nath Sonati no roteiro. E aqui no estúdio também, Guilherme Falcão e Nath Sonati. Nas redes sociais, nossas alunas e alunos de comunicação do UFPE, na técnica Marco da Lata. A gente vai reprisar esse programa maravilhoso às 9 da noite. A gente quer dizer que ama o Fora da Curva, que é o programa mais sim, inteligente sim, e crítico da Rádio Pernambucana. É revolucionário. A gente reprisa pela 99.9 e também pela Rádio Universitária Paulo Freire. Boa tarde, boa semana, coragem, que a terra está rodando e o Estelita precisa ser nosso, da cidade. Nosso. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.